Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Estimados alunos e alunas, no momento em que estou gravando essa videoaula, estamos todos passando pelo período de confinamento necessário ao combate da propagação do coronavírus. Sendo assim, para dar permanência, sequência aos nossos estudos, estou em meu lar gravando esta videoaula. E você, ao receber esta videoaula, também irá garantir a continuidade dos seus estudos assistindo a videoaula, escrevendo em seu caderno, realizando suas primeiras conclusões. Cada um combate a propagação do vírus com as suas armas. E as nossas armas são a continuidade dos nossos estudos através, por exemplo, de materiais online, que são produzidos por mim, seu professor de Química Heber Barbosa, e por todo um conjunto de professores espalhados em todo o país, todos produzindo materiais de estudo online para que os seus estudantes possam, nesse momento de combate ao coronavírus, perpetuar os estudos, continuar a aprendizagem. Sendo assim, vamos utilizar a sala de aula invertida como principal ferramenta. Na sala de aula invertida, o aluno estuda com essas ferramentas online que são enviadas. Ao estudar, o aluno constrói os primeiros pilares de sua aprendizagem e esse aluno poderá ensinar aquilo que aprendeu, ensinar para algum colega. E quando o aluno percebe que consegue ensinar alguém, então ele percebe que realmente aprendeu. Estudante, quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende mais. Na verdade, quem ensina, aprende melhor. E esse é o foco da sala de aula invertida. Nesse momento, o tema que estamos focando chama-se o estudo das soluções. E dentro do tema estudo das soluções, nós iremos especificamente estudar as unidades de concentração das soluções. Todavia, existem diversas unidades de concentração. A unidade gramas por litro, que já foi estudada na videoaula anterior, também fará parte dessa aula. Na verdade, a unidade gramas por litro, ela é atrelada ao estudo da densidade. Lembrando que densidade não é um tipo de concentração, densidade não é unidade de concentração. Então, além de estudar gramas por litro, vamos estudar densidade e finalizar a aula estudando porcentagem em massa do soluto, que também é conhecido como título percentual ou título em massa. Esses são os 3 tópicos que veremos nesta videoaula. Então, vamos dar início aos nossos estudos trabalhando a densidade da solução. A densidade da solução tem como unidade mais comum gramas por ml. Lembrando o estudante que cada ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então a densidade em gramas por ml também pode ser encontrada em gramas por centímetro cúbico. Na verdade, é a mesma unidade. Bem, a densidade da solução em gramas por ml indica a massa da solução em gramas para cada 1 mililitro dessa solução. Então observe que densidade envolve massa e envolve volume. Por isso mesmo que a fórmula para calcular a densidade é M sobre V. M, massa da solução, V, volume da solução. Unidades mais encontradas em densidade, gramas para massa
volume em ml, daí a unidade mais comum de densidade ser justamente gramas por ml. Não é a única unidade possível, mas é a mais comum. Na verdade, quando o aluno estuda densidade, há uma tendência de confundir densidade com o estudo da concentração em massa. Densidade, como vimos quase agora, é massa sobre volume. Acontece que na densidade a massa é a massa da solução, é a massa de todo o sistema, é a massa de toda a mistura. Na densidade, a massa da solução, você sabe, é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. E lembrando, densidade não é concentração, porque toda concentração tem como foco principal informar a quantidade do soluto em relação ao solvente, a quantidade do soluto em relação à solução, mas toda concentração foca na informação relacionada ao soluto. E perceba que a densidade não informa a quantidade do soluto. A densidade informa a massa da solução, uma certa quantidade de solução em relação ao volume ocupado por essa quantidade. Então, apenas reforçando o que já foi dito, densidade não é concentração, porque não traz um dado referente ao soluto. Concentração em massa recebe inclusive o nome concentração pelo fato de informar um dado do soluto em relação à solução. No caso da concentração em massa, essa quantidade do soluto é justamente massa. Então, essa imagem é importante. É até importante que você realize uma pausa nesse vídeo e observe esta tela, para não confundir densidade com o cálculo de concentração em massa. Sendo assim, nós vamos, nesse momento, resolver alguns exercícios proficiência 1. No caso, proficiência 1 é apenas aplicar, ler, interpretar, aplicar de forma direta, ou seja, são exercícios de nível elementar, são questões elementares apenas para o estudante de química começar a construir a sua aprendizagem em cima dos temas densidade e concentração em massa. Vamos então aos primeiros exercícios. Para isso, eu trago aqui uma atividade simples. 10 gramas de NaCl, cloreto de sódio, foram adicionados a 250 gramas de água. Então, 10 gramas de NaCl, aqui é a massa do soluto, 250 gramas de água é a massa do solvente, originando 250 ml de solução. Ora, então observe, essa massa de sal unida à massa de água, quando resultou um certo volume, o volume medido está correspondendo a 250 ml. Determine então, letra A, a concentração em gramas por litro e letra B, determine a densidade em gramas por ml. Inicialmente, aluno, quando você lê uma proposta como essa, você deve tentar entender o que significa concentração em gramas por litro. No caso, quando se pede calcule concentração em gramas por litro, está se pedindo qual a massa em gramas do soluto para 1 litro, qual a massa em gramas para 1000 ml. Então, calcule a concentração em gramas por litro, calcule qual é a massa do soluto dentro de 1 litro. Esse é o conceito. Agora, quando se diz calcule a densidade, eu estou perguntando qual é a massa em gramas de solução para cada ml de solução. Qual é a massa em gramas de solução? Ou seja, qual é a massa em gramas de sal juntamente com água existente em cada 1 ml
da solução. Então perceba que na concentração em gramas por litro, você foca calcular a massa do soluto para 1 litro. Na densidade em gramas por ml, você não foca calcular a massa do soluto. Você calcula a massa do soluto mais solvente. Na densidade, você foca a massa da solução, contido em certa unidade de volume. Mais uma vez, eu peço a você, estudante, dê uma pausa no vídeo, releia o texto, pense um pouco acerca desse comentário, realize conclusões. Sendo assim, vamos à resolução do texto proposto. Então aqui eu trago a imagem que apenas está repetindo o que diz o texto. Nós temos um sistema com cloreto de sódio e água, 10 gramas de cloreto de sódio, 250 gramas de água, volume 250 ml. Ora, o texto pede qual a concentração em gramas por litro. O que a imagem te mostra é que você tem 10 gramas de sal para o volume de 0,25 litros. Lembrando que 250 ml corresponde a 0,25 litros. Então, de início, qual a concentração em gramas por litro? Então você verifica que a massa do soluto corresponde a 10 gramas e que esses 10 gramas se encontram dentro de 0,25 litros. O que queremos saber é qual é a massa para 1 litro. A concentração em gramas por litro pergunta quantos gramas tem para 1 litro? Então você botou uma regra de 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, 10 vezes 1, não é? 0,25 vezes x. Esse 0,25 ficaria multiplicando x, passa dividindo 10 por 0,25, então massa do soluto 40 gramas. Acontece que esse 40 gramas não é ainda a concentração, porque a concentração é gramas por litro. Todavia, aluno, nós encontramos esses 40 gramas no volume 1 litro. Por isso que a concentração é 40 gramas por litro. Todavia, essa mesma resolução realizada por regra de 3 poderia ser feita através de fórmula, não é? Massa sobre volume. Inclusive, o estudante de química não tem que decorar as fórmulas do capítulo soluções. Não se decoram as fórmulas. Se você necessitar usar uma fórmula, você observa a unidade, gramas por litro, e essa unidade te diz qual é a fórmula. Porque se é gramas por litro, gramas é massa. Por litro, litro é volume. Então é massa por volume. Agora, como é que eu sei que a massa é do soluto? Porque o termo concentração já diz isso. Concentração se refere à quantidade do soluto. Essa massa em gramas é do soluto. Então, se a unidade é gramas por litro, a fórmula é N sobre V. Então não se decora a fórmula. Você monta, constrói essa fórmula no momento de sua avaliação, se julgar necessário utilizar a fórmula. Bem, então você substitui as informações, né? Massa 10 gramas, volume 0,25 litros, concentração 40 gramas por litro. Ok? Então, algo bem simples. Lembrando que eu resolvi este quesito por regra de 3 e por fórmula, mas vários alunos poderão resolver perguntas como esta de cabeça. Porque observe, 250 ml é apenas 1/4 de litro, concorda? É 1/4 de litro. E o texto pergunta, para 1 litro, quantos gramas tem? Para 1 litro, quantos gramas tem? Ora, aluno, se 1/4 de litro tem 10 gramas, 1 litro inteiro, que corresponde a 4 vezes mais volume, terá 4 vezes mais massa. Então a massa seria 40 gramas para cada litro. Então o meu estímulo nesse momento não é que o aluno memorize fórmulas e use fórmulas, ok? Mas que o aluno pense, raciocine em termos de química. Se eu quero, calcule para cada litro quantos gramas tem, e 250 ml é só 1/4 de litro, então 1 litro inteiro tem 4 vezes mais volume, 4 vezes mais massa, a resposta seria 40. Isto
é conhecer química. Todavia, há uma segunda pergunta. Qual a densidade da solução em gramas por ml? Para isso, observe. 10 mais 250 são 260 gramas de solução. Mas, professor, por que você começou somando essas massas? Porque a densidade utiliza gramas de toda a solução. Então não poderia colocar aqui a massa do soluto ou do solvente. Aqui tem que entrar a massa da solução. Então observe, nós temos 260 gramas dentro, ocupando o volume de 250 ml. E a densidade pergunta quantos gramas tem para cada um só ml. Regra 3. Qual é a massa para um só ml? Porque quando você pergunta qual é a massa para um só ml, você está atendendo a essa unidade. Diga quantos gramas tem para cada ml. Então você estabelece uma regra de 3 simples. Então ficaria o quê? 250 vezes x, 250x aqui. Aí 250 passa dividindo. 260 vezes 1, 260, dividindo 1,04 gramas. Então 1,04 gramas é a massa de solução encontrada em 1 ml de solução. Só que isso aqui não é a unidade de densidade ainda. A unidade de densidade é gramas por ml. Então a densidade, ok? No caso aqui eu coloquei C, mas a letra D é que é oficialmente utilizada. Então a densidade da solução é 1,04 gramas por ml. Você poderia, observe aqui, D, ok? Você poderia usar a fórmula, não é? Inclusive não se decora a fórmula de densidade. Quando você é estudante, você lê gramas por ml. Gramas é massa, ml é volume. Mas professor, e como é que eu sei que essa massa não é de soluto? Como é que eu vou perceber na prova que essa massa é da solução? Porque aqui não está se falando de concentração. Quando se fala em concentração, é que esse valor no numerador é do soluto. Se aqui não fala em concentração, então essa quantidade é da solução. A densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Então, seria uma aplicação simples e direta da fórmula, 260 gramas, não é? 250 ml, então a densidade é de 1,04 gramas por ml. Ora, já que você conseguiu compreender densidade e diferenciar a densidade de concentração em massa, gramas por litro, vamos agora para o último tópico teórico desta aula, título em massa, ou porcentagem em massa do soluto. Eu, inclusive, digo a você que mais importante que a expressão título é você entender o que significa porcentagem em massa do soluto. O título em massa é a relação. O título em massa é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Esse conceito diz a fórmula: massa do soluto, razão com a massa da solução. Então a fórmula é justamente esta. Título: massa da solução. Você sabe que é soluto mais solvente. Então o título é a massa do soluto sobre a massa do soluto com solvente. Título é a razão, massa do soluto, massa da solução. Apenas para você compreender o título, é fundamental iniciar comentando o quê? Título é uma grandeza adimensional, porque é massa sobre massa. Gramas sobre gramas, você simplifica gramas e gramas. Quilo sobre quilo, você simplifica quilo com quilo. Então o título é um número adimensional. Todavia, quando o título é multiplicado por 100, ele deixa de ser aquele pequeno número adimensional e passa a representar um dado percentual. Título percentual, título em porcentagem. Então, título percentual
é o título vezes 100. Então o título percentual, ele expressa o percentual em massa do soluto. Indica o percentual da massa da solução que corresponde apenas ao soluto. É fundamental que você tenha essa visão. Título é razão massa do soluto sobre massa da solução. Aí você tem um número adimensional que multiplicado por 100 se converte na porcentagem em massa do soluto. Todavia, essa definição eu considero pouco para você realmente entender o que vem a ser o título e o percentual em massa de soluto. Em função disso, vamos aos primeiros exemplos. Exercícios, mais uma vez, proficiência 1. Isso é uma videoaula que tem por objetivo pegar o aluno do zero e construir os primeiros degraus de sua aprendizagem. Exercícios de nível ainda elementar. Uma solução é formada pela adição de 20 gramas de cloreto de sódio em 180 gramas de água. Determine o título da solução e determine o percentual em massa do soluto. Ora, para responder a primeira pergunta, é algo muito direto. Nós temos o sal de cozinha 20 gramas, nós temos a água 180 gramas, então podemos aplicar essa fórmula. Título, massa do soluto sobre massa da solução. Só que a massa do soluto, a massa da solução, é massa do soluto mais a massa do solvente. Ou seja, 20 gramas de soluto sobre 20 mais 180, 200 gramas de solução, o título corresponde a 0,1. O cálculo elementar. Todavia, esse 0,1, por enquanto, está desprovido de um significado. Para entender o significado desse 0,1, vamos responder a letra B. Qual o percentual em massa de soluto? Então, o título percentual é o título vezes 100. Título 0,1 vezes 100, título 10%. Esse percentual faz sentido, porque ele quer dizer que a massa do soluto, que é o NaCl, a massa do soluto é 10% da massa total. Estudante, veja bem aqui o bom senso. 20 gramas é a massa do sal. Só que o total da solução são 200 gramas. Se o total são 200 gramas e o soluto corresponde a apenas 20, estudante, 20 gramas é quanto por cento de 200? Poxa, 20 gramas é 10% de 200 gramas. Então, quando você encontrar o título 10%, você quer dizer que a massa do soluto ela é 10% apenas de toda a solução. Então, esse é o objetivo de calcular o título e depois multiplicar por 100. Porque o título percentual diz quanto por cento de massa pertence a soluto dentro da solução inteira. Quanto por cento é massa só do soluto? Esse é o objetivo do cálculo do título e consequente cálculo do percentual em massa do soluto. Todavia, nós podemos ter aqui uma segunda resolução para o mesmo exercício, ok? Como seria a segunda resolução para o mesmo exercício? No caso, estou agora considerando que o foco principal do exercício é qual o percentual em massa do soluto. Então vamos resolver sem a fórmula. Observe. 200 gramas é toda a solução. 200 gramas é 100%. Se eu quero qual percentual de soluto, então eu pego a massa do soluto e pergunto quanto por cento será. Observe que calcular o percentual em massa do soluto não exige que você memorize todas as fórmulas. Não tem para que memorizar todas as fórmulas. 200 gramas, que é o todo, é 100%. A massa do soluto 20, quanto por cento será? Regra de 3, né? Eu teria 200 vezes x, ficaria aqui 200 vezes x. Passei o 200 dividindo. 20 vezes 100. Fazendo aqui a operação, x igual a 10%. Indicando que a massa do soluto
indicando que a massa do NaCl corresponde a apenas 10% da massa da solução. Estimado aluno, é essa maneira que eu proponho que você estude, domine, conheça as soluções, raciocinando matematicamente com regra de 3 e não se atrelando apenas à memorização de fórmulas. Nesse momento eu te digo que eu não sou contra utilizar as fórmulas. Você deve, inclusive, memorizar fórmulas, decorar. Apenas não acho o mais indicado, ok? O mais indicado é raciocinar em termos de química, tendo suporte matemático. Estudo das soluções. Ele pode ser mais simples para você, se você trabalhar com simples, pequeninas regras de 3. Dando continuidade, eu trago agora um exercício, um quesito, foi uma questão aberta, inclusive, de vestibular da Unicap, Química 2, que é a prova de Química que é específica para alunos de saúde e exatas da Unicap, que é uma das grandes universidades particulares aqui de Pernambuco. Quantos gramas de hidróxido de sódio devem ser adicionados a 400 gramas de água para se obter uma solução de 60% em peso? Primeiro, aluno, vamos organizar os dados. E ao organizar os dados, você precisa entender que essa linguagem 60% em peso, de maneira mais ampla, significa 60% em massa dissoluto. Inclusive, essa linguagem 60% em peso que foi dada aqui não é a mais adequada para os textos de química, mas ela tem sido utilizada. Por isso que eu trago aqui esse exercício, porque quando se diz uma solução tem 60% em peso, ele está querendo dizer que a solução tem 60% em massa dissoluto. Como nessa solução o soluto é hidróxido de sódio, NaOH, então, solução de 60% em peso significa 60% em massa dissoluto. Reorganizando as informações, NaOH, qual é a massa? Observe, quantos gramas de hidróxido de sódio? Então, quantos gramas de hidróxido de sódio? Eu não sei. Mas foi dito que essa massa que eu não conheço corresponde a 60% da massa total. A água foi dito 400 gramas. Ora, se o texto diz que 60% é soluto, ele está dizendo automaticamente que 40% é solvente, 40% é água. Como é que nós vamos então achar a massa do soluto? Aluno, antes de ser uma questão de química, isso é uma questão de matemática. Observe, 400 gramas corresponde a 40%. Se a massa do soluto é 60%, quanto é essa massa? Poxa, regra de 3 simples e direta. A massa de soluto são 600 gramas. E observe, você não necessitou memorizar as fórmulas que envolvem o estudo do título para responder esse quesito, que traz informações pertinentes ao tema título. Você respondeu com simples regra de 3. Temos aqui o terceiro e último quesito desta videoaula. Dessa vez, eu não vou dizer que é proficiência 1, não é? Porque já foi uma questão mais bem elaborada do Enem, prova de 2016, segunda aplicação. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio NaCl, normalmente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Aqui no caso está trazendo o cotidiano para a prova de química. Sua concentração é 0,90% em massa. Atenção, aluno, 0,90% em massa. Ele está dizendo que o soluto, a massa do soluto é apenas 0,9% de toda a solução. Soluto é apenas 0,9% de toda a solução, certo? Diz ainda que a densidade da solução é 1 grama por ml. Então ele pergunta, qual é a massa de NaCl em gramas que você vai encontrar em 500 ml desse suco? Qual é a massa de sal para 500 ml? Lembrando, aluno, que a densidade e o volume podem te dar uma massa, viu? Só que essa massa é a massa da solução inteira. O soluto será apenas 0,9%.
Vejamos aqui então. Ora, então, trazendo o texto na forma de imagem, ele quer a massa do soluto e diz que a solução inteira tem volume 500 ml e que a densidade é 1 grama por ml. Com volume e densidade podemos achar a massa. 1 grama está para 1 ml. 1 grama por ml significa 1 grama por ml. E nós queremos saber quantos gramas tem para 500. O volume é 500 ml. Se aqui diz que 1 grama está para 1 ml, 1 grama está para 1 ml, quantos gramas tem para 500? Ora, regra de 3, simples e direta, a massa é 500 gramas. Mas cuidado, essa massa é da solução inteira. É bom lembrar, aluno, que quando eu digo solução inteira, eu estou sendo redundante. Porque solução já é o todo. Eu pronuncio dessa forma toda a solução só para deixar mais claro para o aluno que essa massa é uma massa de um todo. Essa massa que eu encontrei através da densidade não é a massa de uma das frações da solução, é a massa de um todo. Esses 500 gramas é a massa da solução. Mas ele quer saber a massa só do soluto. Como é que eu vou saber a massa só do soluto? Ora, qual é a massa do soluto? Para calcular a massa do soluto, lembra que ele falou que a solução tem 0,9% de sal. Então, considerando que a solução apresenta concentração 0,9%, o que nós podemos fazer? Entender logo de início que nós temos 0,9% de NaCl quando comparado com a massa da solução. Então, aluno, pare um pouquinho o vídeo, leia essa informação. Concentração 0,9% significa dizer que NaCl é 0,9% da massa dessa solução. Então façamos uma regra de 3, ok? Partindo de 500 gramas, que é a massa total, se 0,9% é soluto, qual é a massa do soluto? Ok? Então temos aqui 500 por 100, simplificando daria 5. 5 vezes 0,9, 4,5 gramas. Então a massa do soluto é 4,5 gramas. E observe, usamos apenas regras de 3. E se você for observar, já temos várias fórmulas que podem ser decoradas e aplicadas. Mas estamos aqui resolvendo questões do Enem, sem necessidade de memorizar obrigatoriamente fórmulas. Ora, entendemos então que essa massa do soluto é de 4,5 gramas. Temos então aqui a resposta do nosso quesito, 4,5 gramas de NaCl. E realizamos a resolução de uma importante questão do Enem, utilizando raciocínio químico, pequenas e simples regras de 3. Sendo assim, estimado aluno, estudante de Química, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero, nesse momento, que você, estudante, pegue esse mesmo vídeo, reveja o vídeo, só que dessa vez anotando as informações no caderno. Porque quando terminarmos esse momento de confinamento em função do combate ao coronavírus, ao encerrar essa fase, estaremos de volta à sala de aula e você vai assistir presencialmente essa mesma aula, com esse mesmo material. Acontece que esse material estará no quadro, na lousa em sala de aula. Eu, Heber Barbosa, seu professor de Química, estarei ministrando a aula com todos esses conteúdos. E você não necessitará escrever o conteúdo do quadro durante a aula, porque você já fez isso antecipadamente. O que você fará em sala de aula, no lugar de copiar as informações, é acompanhar, observar, discutir, perguntar, interferir, contribuir para a construção do conhecimento. Isto é sala de aula invertida. Então vamos utilizar o momento de confinamento resultante do coronavírus para
trabalhar a sala de aula invertida. Estude, aprenda nessa fase. E quando voltarmos à sala de aula, externe toda a carga de conhecimento que você construiu nesse momento. Estudante, alunos e alunas de Química, muito obrigado pela presença nessa videoaula.